uma coisa que está muito ligada à consciência extrafísica é o medo, né? Muita gente tem medo das companhias extrafísicas e, assim, preferem que não vê-la. Eu sou um exemplo claro, professor Edu, eu tenho que revelar isso para você, porque, tipo assim, quando eu estava tateando esses assuntos, eu queria, eu prefiro que uma consciência extrafísica apareça assim, meio-dia para mim, no meio da rua, quando tiver todo mundo na rua, assim, sabe? Eu não queria que nenhuma viesse à noite, eu queria que aparecesse na rua meio-dia. E, tipo assim, e aí depois a gente vai descobrindo que isso aí tem a ver com a capacidade de uma consciência se manifestar com a capacidade de energia densa, que inclusive o escuro favorece, né? Essa questão de aparecer. Então, eu vi que nem é meu desejo dela aparecer meio-dia, com cheio de gente, não daria tão certo, né? Você explica para a gente essa questão deles aparecerem, desse medo. Você já passou por esse medo também? Sim, eu também já passei por isso, porque o que me fez com que eu fosse estudar esses assuntos, desde rapazinho, eu às vezes acordava assim, no telhado de casa, projetado, fora do corpo, e nessa condição a gente vê um pouco mais do extrafísico. Então isso acontecia desde de bem jovem, né? Então, aí, com o passar do tempo, às vezes eu via uns flashes, e aí, de repente, opa, tem alguma coisa aqui. E com o tempo, a gente, claro que existe uma metodologia de desenvolvimento parapsíquico que a gente, inclusive, aprofunda nos nossos cursos, aonde a gente aprende a trabalhar o parapsiquismo lúcido de um modo mais, vamos dizer assim, que nos traga uma ampliação do discernimento. A gente usa essa percepção para fazer assistência, para também fazer autopesquisa, né? Entender como nós funcionamos. Agora, num primeiro momento, a gente passa por esse processo, é normal que tenha medo. Agora, é um medo do desconhecido, e até certo ponto, ele é um desconhecido que ele foi provocado por um esquecimento temporário que nós temos ao renascer. Nós damos o nome de ressomar. Então, quando nós ressomamos aqui, em mais uma vida intrafísica, nós temos esquecimento temporário de uma boa parte, e nós vamos ao longo da vida relembrando. Esse esquecimento tem uma razão de existir, né? Até para que a gente interaja com consciências que talvez, se a gente lembrasse de tudo, a gente não ia interagir, né, professor André? E então, o que acaba acontecendo? A gente vai resgatando essas memórias e vai percebendo, e conforme a gente entende esse mecanismo, a tendência é as percepções aumentarem. Mas antes que a gente saiba, vem o medo, né? Vem a questão do medo, né? Então, é importante a gente ressignificar o medo através das vivências, através do fenômeno da projeção consciente, através do desenvolvimento até da própria clarividência, e a gente vai desassombrando, vamos dizer assim, porque você vai entendendo o funcionamento. Então, há uma questão do medo muito ligada também ao processo, até dos filmes, o processo místico, o processo da desinformação, o processo das crenças, que faz com que esse medo seja difundido. E quando a realidade mostra, a partir da experimentação, realidades muitas vezes diferentes, né, professor? Bacana, você está falando isso aí. Você só falou clarividência, né? Que é aquele fenômeno da gente enxergar a consciência extrafísica. E você falou também projetado, que a gente sai do corpo de forma projetada, que tem diversas lives aí falando de projeção da consciência. Eu gosto, nas aulas que eu dou e nas oportunidades que eu tenho de compartilhar, dar aquele exemplo dessa ressignificação. Quando você se projeta, por exemplo, e encontra aquela consciência no teu quarto, lá, ensanguentada. E você não sabe o que é projeção, você não sabe o que é consciência, você não sabe nada disso. Então, a primeira imagem que a gente faz o raciocínio é com os filmes, né? Tipo, vê uma consciência ensanguentada, você já vai ter medo. O que é uma consciência ensanguentada está fazendo no nosso quarto? E eu gosto de dar o exemplo hipotético, né? De, por exemplo, imagina que aquela consciência, ela dessomou, né? Ela faleceu, e ainda está com aquela roupa que ela dessomou, com aquela mancha de sangue que ela dessomou. E ela está sem lucidez. E, ao mesmo tempo, ela está ali podendo ser ajudada, e você é a pessoa que vai ajudar ela. Então, quando a gente faz a ressignificação e muda o canal do medo para querer ajudar a pessoa, ou a consciência, né? A consciência que está ali, a gente, esse é o segredo, né? A gente fazer essa ressignificação pode mudar de medo para uma curiosidade sadia, de medo para assistência, né, que é ajudar. Então, quando a gente ressignifica, muda esse canal, eu acho que facilita bastante, né, professor?
é importante a gente entender o seguinte: como acontece quando nós temos um encontro com uma pessoa, aquela pessoa de boa energia, ela acaba gerando um bem-estar naquele encontro na gente, né? Então, que bom encontrar aquela pessoa, me sentir bem com aquele encontro. Do mesmo modo, acontece uma consciência que está no extrafísico, quando ela se aproxima de uma consciência que está no intrafísico, com boas energias, com boas intenções, ela compartilha aquele bem-estar. E aquele bem-estar que ela compartilha, que ela sente ao estar próximo da consciência no intrafísico, faz com que ela tenha uma trégua temporária das aflições que ela está sentindo, e nesse momento, às vezes, ela compreende uma ideia. Então, é normal que aconteça essas aproximações, até promovidas pelos amparadores que fazem assistência. Então, eles trazem uma consciência que está nessa condição que o André falou, o professor André falou, ela está lá com trauma da dessoma ainda, apresentando lá a ferida aberta, né? E aquele processo todo, só que ao se aproximar da psicosfera, que é o campo energético de um assistente intrafísico que está um pouquinho melhor, está um pouquinho mais equilibrado, automaticamente ela consegue sentir um alívio daquelas aflições, ela tem uma melhora temporária, aquela melhora permite os amparadores ajudarem. Então nós auxiliamos as outras consciências com as nossas boas energias. Por isso que é importante nós qualificarmos as nossas energias. Então faz parte do dia a dia essas aproximações das consciências extrafísicas, das consciex, né, para o processo da assistência. Mas existem muitos outros tipos de aproximação e a gente vai debater aqueles lá que mais nos preocupam, né, professor André? Vamos, é bem interessante. Se o pessoal sair aqui com menos medo das consciex, já fica bom pra gente, hein? Já ajudou. A gente já fez nosso papel. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!